Michael Burry, que acertou a crise de 2008, está prevendo outra muito maior agora. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Antes de mais nada, devo deixar claro que este não é um canal sobre investimentos, somos um canal libertário anarcocapitalista que temos uma visão, como esperado, muito crítica a governos. Você não deveria jamais guiar seus investimentos por conselhos de youtuber, de nenhum deles. Portanto, este vídeo não é uma recomendação de investimento de nenhum tipo. Michael Burry é um médico americano que, porém, se especializou em investimentos. É um cara meio estranho, totalmente antissocial, talvez porque perdeu um olho quando era criança devido a uma doença. O fato de usar olho de vidro fez ele se tornar muito introspectivo na escola, mas ele é um cara muito inteligente, acabou se formando em medicina na UCLA, a Universidade da Califórnia em Los Angeles, e se especializou na Universidade Vanderbilt, também na Califórnia. Trabalhou como médico, mas acabou se interessando mesmo em investimento. Fundou o Scion Capital Fund, um fundo de investimentos muito conceituado entre 2000 e 2008. Em 2008, a aposta dele contra o mercado imobiliário tornou ele multimilionário. No final, quando todo mundo perdeu grana, ele ganhou muito dinheiro com a crise. Essa história foi inclusive contada em um livro de 2010 e um filme em 2015. The Big Short, ou em português A Grande Aposta. O filme é muito legal, eu recomendo você ver e vale a pena a gente recapitular um pouco dessa história. Em 2005, ele foi o primeiro que começou a questionar a questão das hipotecas subprime do mercado. Esse esquema de hipotecas de imóveis sempre foram a mola mestra do sistema financeiro americano. Emprestar dinheiro para alguém comprar a sua casa tem uma ótima garantia. Se a pessoa não pagar, ela perde a casa. A casa continua tendo valor. Mais do que isso, a pessoa vai fazer de tudo para pagar a hipoteca. Ninguém quer ser despejado, ficar na rua. Portanto, sempre foram ativos AAA, super sólido, baixíssimo risco. Um negócio tão bom que bancos queriam mais e mais disso. Ao longo dos anos foram criando incentivos e mais incentivos para vender desses títulos. As hipotecas eram vendidas entre bancos em pacotes, as tranches, que continham originalmente a maior parte, 90%, hipotecas AAA. Algumas outras não tão boas assim, mas ninguém questionava porque a grande maioria eram boas hipotecas, era um ótimo investimento, o retorno era certo porque era muito seguro. Mas lembra, só existe um número limitado de pessoas que podem comprar essa hipoteca. Poucas pessoas têm interesse em comprar 3, 4 casas na vida. Mas o interesse dos grandes bancos por vender mais hipotecas não acabava. Então eles começaram a reduzir critérios para fazer hipoteca. No final das contas, começaram a emprestar para qualquer um e fazer segundas e terceiras hipotecas para pessoas sem nenhuma validação se aquela pessoa tinha mesmo capacidade de pagar. Em conjunto com isso, programas do governo para facilitar a habitação acabavam inflando o valor de imóveis no país, porque mais gente tinha como comprar imóvel agora. Com isso, aquele negócio de se você tomar o imóvel ainda vale o valor da hipoteca, começou a não ser tão verdade assim. Se a bolha estourar, o valor do imóvel agora cai, então você não consegue recuperar nem o que você emprestou. Mas o problema continuou, porque empresas de rating não queriam perder clientes, acabavam certificando as tranches como AAA, mesmo quando só continham hipotecas B, BB e outros lixos, um monte de gente com pouca possibilidade de pagar. Mas todo mundo que negociava acabava confiando na classificação, a coisa sempre deu muito dinheiro, por que duvidar? Burry foi o primeiro que resolveu abrir o pacote e ver de fato o que tinha naqueles títulos e percebeu o problema ainda em 2005. Foi quando ele começou a apostar contra. Mas a coisa, mesmo claramente fadada a dar errado, ainda levou 2 anos para dar problema. Por quê? Porque todo mundo estava investido naquela mentira. No final havia uma grande fraude entre bancos, empresas de rating, governos, todos lucravam com o esquema e queriam que continuasse aquela exuberância econômica. Mas chega uma hora que não dá mais, simplesmente fica impossível manter as aparências. Quando o governo americano finalmente subiu a taxa de juros para conter a inflação no final do ano de 2006, as hipotecas B, BB e BBB, que eram as chamadas subprime, que tinham juros pós-fixados, dispararam o preço do pagamento. A inadimplência, que já vinha crescendo, explodiu porque famílias não conseguiam mais pagar a hipoteca.
Isso levou a um efeito cascata que foi desembocar no início de 2008 com a falência do Lehman Brothers, e teria falido diversos outros bancos se o governo não tivesse impresso uma quantidade absurda de dinheiro e comprado as dívidas desses bancos. Embora muitos socialistas insistam em dizer que essa crise foi causada exclusivamente pelo livre mercado e que o governo foi quem salvou o livre mercado de um problema, isso é falso. A crise foi causada pelo conjunto Estado e empresas, e o governo nada mais fez do que manter o status quo. Livre mercado seria se tivesse deixado quebrar, porque bancos jamais teriam ido tão longe sem as garantias do governo. Eles já tinham a garantia de crises anteriores que o governo bancaria eventuais quebras. Os bancos certamente teriam mais cuidado se não houvesse a rede de proteção do governo. Num livre mercado sem garantia, o estouro dessa bolha teria acontecido muito mais cedo e, portanto, seria menos penosa. Bancos teriam quebrado, lógico, isso é sempre algo trágico, mas sem o socorro do governo a coisa teria uma dimensão muito menor. Com bancos certos de que seriam salvos pelo governo, o absurdo continuou por muito mais tempo e levou a uma situação muito pior. Lógico, Michael Burry viu o problema muito antes de todos, justamente porque era um cara meio desajustado. Mesmo no sistema financeiro, é grande o interesse de todos para continuar rodando a máquina e ganhando dinheiro, sem questionar nada. Ninguém para olhar debaixo do capô. O esquema já existia há bastante tempo, com o governo bancando esses prejuízos dos bancos, o que era bom para todo mundo. O fato é que ele avisou antes todo mundo do problema, mas ninguém acreditou, muita gente riu dele, ninguém achou que realmente chegaria aquela crise. Mas a crise chegou. E agora ele está fazendo novamente um alerta. Novamente ele diz que vem uma crise enorme por aí, com 2 desdobramentos possíveis, um ruim e outro trágico. Recentemente ele colocou um tweet: pessoas dizem que eu não avisei da última vez. Eu avisei, mas ninguém me ouviu. Eu estou avisando de novo, ninguém me ouve novamente, mas agora eu tenho provas de que eu avisei. Depois disso, ele apagou todos os tweets dele sobre economia. A conta dele agora só tem tweets sobre gastronomia, viagens e coisas assim. E bem, qual foi o aviso dele? Vale a pena entender o alerta que ele está fazendo, porque é o mesmo alerta que os economistas austríacos fazem: inflação do dólar. O governo não apenas continua a garantir o mercado comprando dívidas e literalmente despejando dinheiro no mercado. 40% dos dólares criados no mundo foram criados entre 2020 e 2021. Tudo bem que com excelentes justificativas para conter a pandemia, ajudar os necessitados, mas nada disso muda o fato que foram dólares criados do nada, o que significa impreterivelmente inflação. Por que não estamos vendo a inflação em dólar neste momento? Pelos mesmos motivos que os subprimes continuavam com valor alto, mesmo com a taxa de inadimplência crescendo. Todo o mercado financeiro ganha com essa exuberância econômica. Olha como é que está a bolsa. O governo injetando dinheiro em bancos e grandes empresas ajuda todo o mercado. Esse dinheiro, quando é colocado nas mãos das pessoas ricas, não gera inflação de produtos do dia a dia, da cesta básica, de alimentos. O que elas fazem? Elas investem esse dinheiro na bolsa. E o que nós estamos vendo agora é justamente a inflação na bolsa de valores. E daí vemos essa enorme inconsistência de, num ano com pandemia, que muitos governadores proibiram as pessoas de trabalhar, o mercado de ações continua subindo. Não faz sentido isso. Esse tipo de inconsistência é o mesmo que Michael Burry notou antes do estouro da bolha de 2008. O fato é que todo esse valor está armazenado em ações hoje em dia, no final das contas, não existe de verdade, é uma bolha. Vale lembrar que Michael Burry percebeu o problema em 2005 e foi só em 2007 que a coisa desandou. E ele está avisando agora, ou seja, não quer dizer que esse desastre vai acontecer amanhã, esse ano ou ano que vem, pode ser que leve tempo, mas em algum momento do futuro vai acontecer. O fato é que a lógica não mente. Não há sustentação para o valor das ações na bolsa americana. Em algum momento vamos viver um crash. E não se iluda, esse crash vai ser lá nos Estados Unidos, mas vai afetar o Brasil também. Pior, com os muitos auxílios emergenciais, muita gente com dinheiro na mão lá nos Estados Unidos está começando a investir também. Estamos vendo um monte de gente nova de sardinhas entrando no mercado de ações. Um monte de gente que olha para o passado, vê ações só subindo e acha que ações vão sempre subir. Essas pessoas vão acabar levando prejuízo. Segundo ele, o mercado está no fio da navalha, ou seja, está muito perto de perder o equilíbrio. Com esses auxílios emergenciais sendo distribuídos lá nos Estados Unidos, chegando a pessoas comuns, a inflação vai acontecer. Sim, muita gente está investindo, mas tem uma outra grande parte que precisa comprar comida. A inflação
inflação da cesta básica vai acontecer. E neste momento o governo vai precisar puxar o freio para a inflação não sair do controle. No que ele fizer isso, no que ele começar a subir a taxa de juros ou diminuir os estímulos diretos, a bolha desaba, as ações vão cair, vai haver um grande crash. Muitas empresas vão ter seu valor de ações jogado a quase zero. Isso não quer dizer que essas empresas vão quebrar. Lembra, empresas não dependem tanto assim de ações, mas bancos, corretoras, fundos de pensão certamente vão passar por dificuldade. Muitos vão quebrar. Nesse mercado dos bancos, muitas pessoas vão perder o emprego e, pior, muitos aposentados podem ficar com um contra-cheque menor. Daí o governo vai querer intervir na crise, e nesse momento que podem derivar os dois cenários. Um cenário muito ruim é o governo não intervir. Isso significa que o mercado vai achar um novo equilíbrio com valor de ações mais baixos e menos bilionários no mundo. Muita gente vai perder dinheiro, não tenha dúvida, muitos bancos vão quebrar, muitos fundos de pensão vão quebrar. É muito ruim o cenário, mas o mercado se equilibra novamente. Mas tem um cenário ainda pior, o cenário catastrófico. Uma coisa que o governo pode fazer é justamente partir para a solução de dobrar a aposta, injetar fortunas de dinheiro em grandes bancos e empresas para tentar manter elas vivas. Isso segura a inflação porque essas pessoas continuam investindo dinheiro, não vão gastar, mas garante um mecanismo perverso de, basicamente, tirar dinheiro dos pobres via imposto inflacionário para enriquecer os ricos. Esse é o conteúdo do alerta do Michael Burry. Agora eu vou fazer o meu alerta. Eu aposto que o governo vai optar pelo cenário catastrófico, porque isso permite que ele extraia ainda mais valor da sociedade, que é o objetivo final de todo governo. Como já explicamos em outros vídeos, em sua essência, o governo é uma máquina de concentrar renda. É idiota quem pensa que governo distribui renda. É absolutamente impossível para um governo distribuir renda. Mesmo os parcos programas que tentam fazer isso, no final das contas, somando tudo, concentram renda. Mas a grande variável nova dessa equação é o Bitcoin e as outras criptomoedas. Pessoas muito ricas sempre conseguiram proteger seu patrimônio de inflação. Hoje isso é mais fácil, mesmo para quem não tem dinheiro. A saída para quem não é multimilionário, dono de banco neste mercado é parar de usar moedas estatais para não pagar mais o imposto inflacionário e dar o seu suado dinheirinho para os bancos ricos. Ainda não creio que essa será a última crise, a que vai acabar com o Estado, mas essa será a crise que vai provar para todo mundo que moeda estatal não serve para nada. Portanto, será a penúltima crise. A próxima crise depois dessa, a população já vai saber como se virar e o Estado vai morrer de inanição nela. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!